Muito bem. Dada a planilha que nós temos visto nas aulas anteriores, eu tenho nome, peso, idade e altura. Vamos calcular então agora a média das alturas, ou altura média. Muito bem, se nós olharmos então agora para o formulário, né? Então nós temos um formulário aqui, tá certo? De sorte que temos o Final Row, temos a definição de nome, peso, idade e altura. Muito bem, para que nós pudéssemos calcular então uma altura média, nós temos que somar todas as alturas existentes, certo? E dividir pela quantidade de pessoas. Isso pode ser feito de duas formas. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui a soma, né, da altura. Vamos inicializar em 0 e vamos um contador, né, também inicializado em 0. Eu faço um for e de 2 até final row mais 1, ok? Mais 1. E aí eu vou acumulando, né? Então soma altura é igual a soma é igual. Vamos aqui. Soma altura é igual. Soma altura mais céus. Bom, no caso a altura ele está na coluna 4, né? Então eu tenho I, 4 ponto valor. Muito bem, uma das situações em que nós nos deparamos quando trabalhamos com entrada de dados que é string é a transformação do dado, né? Aqui, olha, no clique do mouse, aqui, olha. Então, vamos transformar o peso em double. Então é CDBL, vamos transformar em double, tá certo? O conteúdo aqui. A idade, vamos transformar para inteiro, então CINT, ok? E a altura CDBL, double também, tá certo? Para evitar qualquer tipo, né, de erro. No caso, se ele considerar que esses dados são string e automaticamente ele fizer então a operação de soma entre duas strings. Tudo bem? Bom, então vamos, no caso aqui, somar os elementos. Vamos pegar aqui um contador, né? É igual a contador mais 1. Então, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu estou acumulando, né, o elemento e automaticamente estou contando a quantidade, né, de elementos que tem, no caso, que tem altura. Então, toda altura que aparecer, eu vou somar, né, e vou contar quantas pessoas a partir da linha 2 existem. Tá? E por que final row mais 1? Porque automaticamente é a nova linha. Né? Bom, se o contador for igual a 0, então eu tenho que a média é igual a 0. Caso contrário, a média é o quê? É a soma das alturas, né, dividido por contador. Tá? E end if. Tudo bem? Bom, então, vamos observar aqui. Né? Eu tenho então for, né, aonde esse for aqui eu vou acumular na variável soma altura todas as alturas, vou contar quantos tem, né? E depois eu vou pegar, né? Se esse contador for igual a 0, então automaticamente não tem operação, tá certo? E no caso então, se esse contador não for 0, eu vou dividir a soma da altura pela quantidade que é contador. Muito bem. E vamos mostrar isso aonde? Né? Então, vamos aqui, né, criar um label
aqui embaixo, vamos criar um label aqui embaixo, por exemplo, tá certo? Esse label, vamos chamar esse label de LBL Result, tá certo? O caption dele, a princípio não tem nada, tá certo? A fonte, né? A fonte dele, vamos imaginar que fosse a fonte 12, tá? Fonte 12, tá certo? Então, o clique do mouse, automaticamente gostaríamos que colocasse aí a mensagem. Bom, então, qual seria a mensagem? Tá? Então, a gente pode colocar aqui o LBL result.caption. No caption dele, né, a gente vai colocar o quê? Né? A média das alturas é igual, né? E usamos o e-comercial e usamos a palavrinha média. Tá? Então, a ideia, no caso, é mostrar a média referente à altura. Ok? Então, se eu executar agora, por exemplo, vamos colocar aqui ao lado, tá? Então vamos lá. José da Silva, certo? O peso, sei lá, 25 quilos, idade 11 anos, altura 1,30. Bom, 1,30 ele já tem uma altura que seria, a altura média seria 1,30, tá certo? 1,30. Muito bem, agora vamos colocar Pedro. Idade, o peso, digamos, sei lá, 34, idade 10 anos, né, altura 1,20. Então, eu já tenho aqui uma outra média, tá certo? Tem uma outra média que é 1,25. Tá certo? E aí, gradativamente, né, ele vai calculando, né, Carlos, por exemplo, eu tenho aqui 1,67. Vai me dar uma outra, né, uma outra altura, média no caso, ou média das alturas. Então, a cada clique, né, do mouse, ele vai me gerando, né, novos valores para as alturas. Ou seja, a cada nova altura, né, que eu tenho, por exemplo, né, e a cada clique do mouse ele gera novas alturas aí. Ok? Tudo bem, gente? Então, essa, a princípio, seria uma ideia, tá ok? Com relação dele solicitar, o exercício solicitar que se calcule a média das alturas. Então, vamos finalizar aí, tá? Assim, então, eu tenho José, eu tenho peso 23, idade 12, 1,50, né, ele vai colocar a informação. Opa, esse aqui não esse é do peso, ok? Vamos cancelar. Ele está no outro formulário. Então, vamos pegar outro formulário aqui. Esse aqui é o formulário correto, certo? Então, vamos executar o formulário. Então, é que na verdade são dois formulários existentes, né? Então, Pedro, ok? O peso 23, a idade 12 anos, 1,7. Vamos ver qual mensagem que vai aparecer aqui. O nome do maior peso. Então, esse aqui é o antigo. Vamos inserir aqui então um outro formulário, que é o que nós estamos trabalhando, né? Então, aqui seria o que? Botão, formulário 2, ok? Novo formulário, ok? Bom, então, temos um novo formulário, user form 2.show. Temos então aqui um outro formulário, ok? Que é justamente o que está calculando a média das alturas, formulário 2. Vamos dar uma melhorada no formulário aqui. Bom, tudo bem. Então, o formulário 2, ele vai calcular a média das alturas. Então, vamos colocar aqui o Pedro, por exemplo,
Pedro Antônio, tá? O peso é 45, idade 14, altura 1,4, né? Vamos dar OK. Tá, então agora ele deu. Bom, o que nós observamos aqui? Observamos que apareceu aqui uma quantidade maior de casas, né, no processo de divisão. Tudo bem? Bom, então vamos cancelar aqui e vamos olhar o código. Vamos olhar o código lá, né? Então, é o formulário 2, tá certo? Vamos olhar aqui o código. Então, o que nós temos que fazer aqui com a média é fazer um arredondamento. Então, o comando round, por exemplo, né, ele aparece aqui. Round, no caso, qual é o número, né, e quantas casas você gostaria que ele tivesse, né? Então, a princípio, vamos colocar 2 casas decimais, por exemplo, tá certo? E com 2 casas, então, agora se eu colocar aqui novamente um Silvio, né? Peso, sei lá, 34. No caso, idade, 26, 1,8. Né? Vamos colocar OK. Então, agora a ideia é se eu colocar OK de novo. Então, ele vai dar. Né? Vai mostrar as informações de tal forma que